Oi, pessoal! Hoje é o primeiro dia do ano e eu tô aqui para te convidar a incluir a Bíblia na sua rotina diária de todos os dias do seu ano. Todo ano eu me esforço para ler a Bíblia ao longo do ano, todos os dias ali certinho, e todo ano, no primeiro dia do ano, eu faço um post com a minha Bíblia e as coisinhas ali arrumadas. E aí eu falo sobre alguma coisa que eu aprendi no ano passado com a leitura da Bíblia e o que eu espero trazer para o próximo ano também com essa leitura. E esse ano, enquanto eu escrevi, eu pensei, o que eu vou colocar? E aí eu decidi colocar dois pensamentos que todos os anos me vêm na mente quando eu vou começar a minha leitura de novo. E esses dois pensamentos são, primeiro, como que vale a pena incluir a Bíblia na sua leitura, ao invés de ser uma leitura que você faz de vez em nunca, ou só no domingo quando vai na igreja, de você colocar ali na sua mente, olha, hoje é um novo dia, eu tenho que ler a Bíblia de novo. E o segundo pensamento é, será que no ano que vem eu vou ler a Bíblia de novo, eu vou dar conta, será que eu vou falhar, será que eu quero ler a Bíblia toda de novo, será que eu já não aprendi tudo que eu tinha para aprender? Eu sempre penso essas duas coisas. Então, para te ajudar a pensar em um dia de cada vez, eu vim aqui te contar como que você faz para fazer essa leitura. Primeira coisa que você tem que saber é que para ler a Bíblia ao longo do ano, você precisa ler de 3 a 4 capítulos por dia. Uma vez eu vi um cálculo que era 3 capítulos durante a semana e 4 durante o fim de semana. E tem capítulos que são maiorzinhos, tem capítulos que são menores, então não fica pesado, fica meio que equilibrado. E esses 3 a 4 capítulos, eles dão 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos no máximo, você lê, você faz a sua leitura geral ali do dia. Ou seja, se você sentar 25 minutos todo dia para ler a Bíblia, você lê a Bíblia toda durante o ano. E agora que a gente tem essa unidade de medida aí que é mais fácil de entender, eu fiz uma conta de quanto do tempo que a gente usaria então do nosso dia. E aí, sabendo que a gente tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, esses 25 minutos seriam 1,74% do seu dia que você usaria para ler a palavra de Deus. 1,74%. E agora que vem o pancadão que Deus falou bem ali comigo. Quando você vai fazer o seu planejamento do ano e você pensa, ai, será que eu vou ter tempo para ler a Bíblia toda esse ano? Aí você está virando para Deus e dizendo, ó Deus, Senhor Criador, que me criou, que criou todas essas coisas maravilhosas ao meu redor. Eu não tenho, infelizmente, 1,74% do meu dia para conversar com o Senhor e para ler a palavra que o Senhor deixou para mim. Gostou? E aí entra que tem uma palavra que sempre fala muito comigo, que é a de Lucas 12, 34, que fala, é aquela palavra que fala, não ajuntem tesouros onde a traça corrói, mas ajuntem tesouros no céu, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. E eu gosto muito dessa palavra porque eu conheci Jesus muito pequena e eu sempre ouvia as palavras sobre oferta, sobre dar oferta, mas eu era criança, não tinha dinheiro. E aí eu entendi o quê? Que o dinheiro, o tesouro que eu tinha, o valor que eu tinha para dar para Deus era o meu tempo. E até hoje eu percebo isso, porque tem aquele ditado famoso que fala: tempo é dinheiro. E hoje o que mais falta, o que eu vejo as pessoas mais falando, nossa, eu não tenho isso, não é nem falar eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Você não tem tempo para se dedicar. E essa palavra está falando justamente onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E vamos chamar o que o tesouro aí, então, é o nosso tempo. Então, aonde você dedica o seu tempo é aonde está o seu coração. É aonde você realmente está depositando sua vida. E aonde que a gente está depositando nossa vida? A gente sabe que a gente dedica meio que obrigado, porque nós precisamos trabalhar, né? 8 horas do nosso dia para o trabalho. Aí, no nosso tempo de descanso, a gente está se dedicando ao quê? A gente está se dedicando ao nosso corpo, aos nossos amigos, à nossa vida pessoal, ao nosso casamento, à nossa aparência, a videogame, a Instagram, aparecer uma coisa que a gente não é. E aonde, qual parte do nosso tempo que a gente está dedicando a Deus, ao Criador, àquele que fez tudo o que a gente usufrui, o que a gente usa, o que a gente precisa. Onde que o nosso tesouro está sendo depositado? Aí você pode pensar, Ana, beleza, mas o que tem a ver tempo com o tesouro, com ler a Bíblia, não sei o que lá. Tem um livro chamado Nuvem de Glória, do Theo e da Sarah Hayashi, e lá eles falam que não tem como a gente ouvir a voz específica de Deus se a gente não escuta a voz geral de Deus. A voz específica de Deus é aquela voz que fala, não vá por esse caminho. E a voz geral de Deus é a palavra de Deus, a palavra que ele deixou pra gente.
E a gente se esquece, às vezes, que a Bíblia ela não é um livro antigo. A Bíblia ela não é um livro religioso, ela não é um texto escrito por homens, não é uma filosofia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela fala sobre isso, ela fala sobre si mesma, que ela é a palavra de Deus. Então, quando você não lê, você está literalmente deixando de ouvir o que Deus tem para você. Além da palavra específica que ele vai falar ali no seu dia a dia, o principal são os mandamentos, é o chamado dele, é a mensagem dele para você. E muitas vezes a gente reclama de não ouvir a voz de Deus, de não saber qual caminho seguir, de não saber identificar se uma coisa é de Deus ou não. E tem gente que fala, ai Senhor, me manda um sinal, mas manda um sinal bem grande e tal, porque eu sou burro. E aí o maior sinal que a gente tem hoje, ele é a Bíblia. A Bíblia ela é um sinal, porque se você parar para pensar, a Bíblia é um compilado de histórias sobre homens e mulheres, assim como nós, que estavam caminhando com Deus, que falharam, erraram, acertaram, e que nesse processo, quando a gente lê aquela história, a gente aprende com eles. Muitos deles passaram pelas mesmas tentações, provações, dificuldades, bênçãos que a gente está passando e que a gente não sabe lidar porque não leu que a história deles, não leu o final da história deles. E tudo isso tem a ver com a Bíblia ser a mensagem, o testamento, né, que Deus deixou pra gente para atravessar o tempo e chegar até hoje, em 2024, e te ajudar a tomar boas decisões. Então, hoje eu quero aproveitar que a gente está no primeiro dia de 2024, que ainda dá tempo de você começar a incluir a Bíblia no seu dia a dia. Não coloca, esse ano eu quero ler a Bíblia 3 vezes. Não, coloca a meta básica. Lê ali de pouquinho em pouquinho, lê esses 3 capítulos. Tem dia que você não vai conseguir, tem dia que você vai sentar na marra, assim, nossa, eu não quero ler nada. E aí vai ter outros dias que você vai começar a perceber o quanto que é gostoso colocar uma musiquinha ali calminha, sentar, ler a palavra, ver o que ela tá falando com você. Então, começa de pouquinho, sem cobrança, mas quando você acordar, se lembra, eu preciso falar com Deus hoje. Eu preciso ver o que a palavra dele fala comigo para incluir ele no meu dia a dia todos os dias possíveis. E coloque ela na sua rotina. Então, assim, não veja aquela blogueira, aquele TikToker que todo dia acorda e bota um suco de laranja e toma e 6 horas da manhã faz a leitura. Às vezes não vai dar certo. Quando eu tava fazendo faculdade, o jeito que eu tinha de ler a Bíblia era no ônibus, o ônibus balançando e eu lendo assim a Bíblia bem aqui pra eu conseguir ler as letras. Tem dia que eu escuto, que eu tô com o olho doendo de ficar no computador, ou então de já ter lido muito, e aí eu escuto a Bíblia. E tem muito aplicativo, tem no YouTube, tem aplicativo pelo celular. Troca o tempo que você fica no Instagram, por exemplo, 25 minutinhos ali, você lê a palavra, você é confrontado pela palavra, você é mudado, é transformado, e você dedicou um tempo ao Senhor. Tem várias formas, e com certeza tem como você incluir na sua rotina. E já deixo aqui a minha recomendação de aplicativo, que nem todo mundo tem Bíblia. Esse aí é o que eu uso, ele é muito legal. Primeiro que ele manda notificação, se você permitir, né? Todo dia ele manda um versículozinho e ele manda, e aí, vamos ler a Bíblia hoje, então já te lembra se você esqueceu. Segundo que ele tem várias versões ali de linguagens, então para quem tá começando uma nova tradução da linguagem de hoje pode ser bom. Eu gosto ali da NVI, da BKJ, que é legal também para estudar. E ele também tem em áudio. Então você vai lavar a louça, coloca ali, aí ele capítulo 1, aí ele começa a falar e tal. E aí é legal porque você vai ouvindo e não tenha preconceito com ouvir a Bíblia. Não se esqueça que na época em que a Bíblia foi criada, a palavra ela era passada por áudio, né? As pessoas iam falando, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então não tenha preconceito com isso. Se você escuta melhor ouvindo, se você lê melhor ouvindo, não tem problema. Você tá ouvindo a palavra do mesmo jeito. Vou deixar aqui também essa recomendação de plano. Ele é um plano de leitura bíblica anual. Então ele já tem ali dia 1, tururururus, que você tem que ler. Você já clica e já lê pelo aplicativo mesmo. Ou então eu gosto de ler no livro físico e selecionar ali pelo aplicativo. E se você clicar nesse link, ele é um convite para você fazer o plano junto comigo. Então você vai estar fazendo aí pelo seu celular e eu vou estar fazendo pelo meu. E aí vai aparecer lá, ó. A Ana tá atrasada. E aí você vai ler e falar, que legal, ela também tá atrasada. Vou ler de novo aqui pra ficar no dia. Então a gente vai ser amigos lá no aplicativo da Bíblia. E aí é bom porque a gente vai se apoiando e ficando firme na leitura. E era isso, espero que essa palavra te incentive a ler a Bíblia, a colocar a Deus todos os dias do seu ano, a se dedicar a Ele em 2024. E para qualquer coisa eu vou estar sempre aqui falando de Jesus, da Bíblia e de todas essas coisas maravilhosas que o Senhor permite que a gente possa acessar todos os dias. A paz do Senhor, tchau, tchau e feliz 2024, né?